Olá, bem-vindo de volta ao canal Área Inventiva. No episódio de hoje, você vai descobrir como os Estados Unidos estruturam suas estratégias para garantir segurança e proteção nacional. Uma arma que dispara projéteis a mais de 7 vezes a velocidade do som e nunca foi usada em combate. O que impediu seu sucesso? Estamos falando de uma tecnologia que utiliza trilhos metálicos e força eletromagnética para lançar projéteis a velocidades hipersônicas, superando 7.000 km por hora. Sem precisar de explosivos ou combustíveis, o projétil se apoia unicamente na energia cinética para gerar impactos devastadores. Com um alcance de cerca de 120 km e uma precisão impressionante, parecia pronta para transformar o cenário militar. As vantagens eram claras: projéteis mais baratos, capacidade de perfurar barreiras complexas e eficiência que prometia superar armas tradicionais. Mas um grande desafio apareceu: o altíssimo consumo de energia. Cada disparo requer 70 megawatts, o equivalente ao consumo de energia de uma pequena cidade. Poucas embarcações no mundo são capazes de gerar essa energia, o que limitou sua aplicação prática. Outro fator foi o avanço dos mísseis hipersônicos. Embora mais caros, esses armamentos possuem maior alcance e flexibilidade, conquistando prioridade nos programas militares globais. A tecnologia, antes vista como uma solução promissora, perdeu espaço rapidamente. Mesmo assim, a ideia continua relevante. Especialistas acreditam que, com fontes de energia mais compactas e eficientes, a tecnologia pode ter um futuro brilhante. Suas possibilidades vão além do uso militar, incluindo o lançamento de satélites e sistemas de defesa espacial. Por enquanto, seu destino é incerto. Será que ficará como uma lembrança de projetos abandonados, ou será a base de inovações que moldarão o amanhã? Enquanto os desafios permanecem, a busca por soluções não para, mantendo viva a esperança de transformar limitações em novas conquistas. Em 2016, a Força Aérea dos Estados Unidos iniciou um projeto de bilhões de dólares envolto em mistério. Agora, em 2022, parte desse segredo foi revelada, deixando o mundo impressionado. Trata-se de uma aeronave que promete redefinir o futuro da aviação militar e das estratégias de defesa. Desde o início, o sigilo extremo que cercava o projeto despertou a curiosidade global, fazendo com que muitos se perguntassem: o que poderia justificar tamanha confidencialidade? O custo unitário é impressionante, 700 milhões de dólares, com um investimento total estimado em 23 bilhões de dólares. Por que esse preço tão elevado? Bombardeiros estratégicos são, historicamente, ferramentas de altíssimo valor, não apenas pelo que carregam, mas pelo papel que desempenham na segurança e dissuasão militar. No caso desta aeronave, seu design furtivo, tecnologias de ponta e versatilidade justificam cada centavo investido. Ela é mais do que um bombardeiro. Além de realizar ataques nucleares e convencionais, pode operar como centro de comando aéreo e coletar inteligência em missões críticas. Sua tecnologia furtiva utiliza materiais avançados, tornando-a quase invisível aos sistemas de detecção inimigos, o que amplia significativamente sua capacidade estratégica. Comparada a modelos anteriores, como os que custavam até $1 bilhão por unidade, esta nova aeronave é um avanço notável. Ela combina eficácia, inovação e uma redução de custos relativa em relação a bombardeiros da geração passada. Seu impacto vai além das melhorias técnicas. É uma peça-chave para redefinir o equilíbrio militar global, proporcionando aos Estados Unidos uma vantagem estratégica incomparável. Por trás de sua construção, o design aerodinâmico e os materiais revolucionários são fundamentais para seu desempenho. Essa aeronave não é apenas uma máquina de guerra, é um marco na tecnologia militar, capaz de inspirar tanto os profissionais do setor quanto o público em geral, fascinados pela evolução do poder bélico no século XXI. Sob as montanhas de granito da Virgínia, nos Estados Unidos, existe um dos lugares mais misteriosos e protegidos do mundo. Um complexo subterrâneo que mistura realidade e ficção, planejado para suportar até os piores desastres nucleares. Esse refúgio é mais do que um abrigo. É uma fortaleza onde decisões cruciais para a sobrevivência de uma nação poderiam ser tomadas. Enquanto o Pentágono é amplamente conhecido como o centro de comando militar, o complexo subterrâneo vai além.
Escondido do público e inacessível a qualquer pessoa comum, ele foi projetado com estruturas tão seguras e isoladas que nem mesmo terremotos ou explosões poderiam comprometer sua integridade. Dentro dessa montanha, encontra-se uma verdadeira cidade, com serviços essenciais como hospitais, bombeiros e até mesmo casas, proporcionando aos moradores um ambiente funcional e autossuficiente. Mas a construção dessa fortaleza teve um custo impressionante. Ainda que os números exatos sejam um segredo, especialistas estimam que o projeto inicial tenha consumido centenas de milhões de dólares. E não parou por aí. O investimento contínuo em tecnologias de ponta garante que o local esteja sempre atualizado para responder a qualquer tipo de crise. O que acontece no dia a dia dessa estrutura? As respostas são poucas, pois o nível de sigilo é extremo. Nenhuma câmera ou visitante autorizado relatou os detalhes. Teorias surgem sobre como seria viver em um espaço tão isolado, um paraíso tecnológico ou uma prisão luxuosa. Este complexo faz parte de um sistema maior? Não se sabe ao certo. Mas uma coisa é clara, ele simboliza o poder, a estratégia e a paranoia de um mundo preparado para o imprevisível. As tecnologias que antes protegiam os céus agora dominam os oceanos, redefinindo estratégias militares em alto mar. O sistema Aegis, um exemplo dessa transformação, tornou os mares zonas estratégicas, onde o avanço tecnológico dita as regras do jogo. Essa mudança vai além da inovação, representando a sobrevivência em um cenário global onde o controle marítimo é essencial. No coração dessa tecnologia está um radar de matriz em fase, capaz de rastrear simultaneamente mais de 100 alvos em uma área de quase 190 quilômetros. Essa precisão é crucial para identificar e neutralizar ameaças em tempo real, garantindo uma resposta eficiente em momentos críticos. A integração dos sistemas no Aegis é outro aspecto que impressiona. Ele combina controle de fogo, armamento e automação para tomar decisões em milissegundos. Durante testes, o sistema demonstrou sua capacidade de interceptar mísseis antes que pudessem atingir seus alvos, confirmando seu papel como uma barreira de proteção eficaz nos mares. Desde os anos 1980, o Aegis tem passado por atualizações contínuas, adaptando-se a novos desafios como mísseis hipersônicos e drones submarinos. Esse processo de modernização assegura sua relevância em um cenário militar em constante transformação. Entretanto, manter essa superioridade tecnológica tem um preço alto. O desenvolvimento e a manutenção do Aegis custam bilhões, mas os resultados obtidos em operações reais justificam o investimento. Ele protege rotas comerciais vitais, assegura a segurança de frotas militares e mantém o equilíbrio estratégico em zonas de conflito. Além disso, sua presença influencia a geopolítica global, com países disputando o domínio de sistemas semelhantes. Em um mundo onde ameaças emergentes, como pirataria modernizada e ataques cibernéticos, crescem, a defesa naval se tornou indispensável. O Aegis, portanto, não é apenas uma ferramenta militar, é uma peça central no cenário de segurança marítima moderna. Os caças de quinta geração transformaram o conceito de domínio aéreo. Mais do que simples aeronaves, eles representam a junção de tecnologia avançada e estratégias militares ousadas. Mas o que os torna tão impressionantes que até detectá-los é uma tarefa quase impossível? Esses jatos são um exemplo de versatilidade e desempenho. Equipados com sistemas avançados de coleta e transmissão de dados, eles podem realizar tarefas de reconhecimento, atacar alvos em terra, no mar ou no ar, dependendo das armas que carregam. Além disso, possuem uma capacidade singular, a furtividade. Graças a tecnologias de ponta, como materiais que absorvem ondas de radar e sistemas que dificultam sua detecção por infravermelho e óptica, esses caças praticamente desaparecem dos radares inimigos. Somado a isso, um sistema de guerra eletrônica integrado permite bloquear sinais de rádio, dificultando ainda mais qualquer contra-ataque. Outro ponto fascinante são as modificações e variedades que essas aeronaves oferecem. Existem modelos projetados para decolagem e pouso convencionais, enquanto outros permitem decolagens curtas e pousos verticais, ideais para pistas reduzidas. Há ainda versões adaptadas para operações em porta-aviões, ampliando significativamente sua flexibilidade operacional. No entanto, essa tecnologia de ponta tem um preço. Desenvolver e manter essas aeronaves custa cifras astronômicas. O programa que deu origem a esses jatos é o mais caro da história da defesa, com um custo estimado de ciclo de
vida superior a 2 trilhões de dólares. As dificuldades no desenvolvimento e produção justificam esses valores, mas também levantam debates sobre seu impacto financeiro e estratégico. Por fim, fica a pergunta: o caça mais caro do mundo entrega tudo o que promete ou o preço ultrapassa os benefícios? Essa reflexão ajuda a entender o peso estratégico e econômico de uma das maiores inovações da aviação militar moderna. Era um projeto ambicioso, um navio capaz de escapar dos radares, altamente armado e pronto para redefinir os combates no mar. Essa ideia, que parecia saída de um filme de ficção, tornou-se real com a promessa de uma embarcação gigantesca, invisível para os radares e com uma capacidade tecnológica avançada, reduzindo em 50 vezes as chances de ser detectada. O formato inovador desses navios era projetado para evitar detecção, algo impressionante em um meio tão monitorado como os oceanos. Além disso, contavam com sistemas de armas extremamente precisos, capazes de disparar projéteis guiados a distâncias de até 117 quilômetros. Complementando, havia 80 lançadores de mísseis verticais, ampliando de forma significativa o poder destrutivo da embarcação. O grande diferencial estava no sistema elétrico integrado, inédito até então em navios americanos. Equipado com turbinas a gás, o sistema não só alimentava as operações convencionais, mas também abria caminho para futuras armas como canhões eletromagnéticos, projetados para batalhas do futuro. Era uma embarcação que ia além do seu tempo. No entanto, a inovação trouxe um preço elevado, 8 bilhões de dólares por unidade. O alto custo fez com que apenas 3 desses navios fossem construídos, deixando para trás o sonho de transformar o cenário da guerra naval. A questão econômica tornou-se um obstáculo insuperável, levando a promessas não cumpridas. Esses navios simbolizaram um futuro que parecia ao alcance, mas que foi interrompido antes de revolucionar os mares. A pergunta que fica é: até onde podemos levar a tecnologia antes que seus custos se tornem inalcançáveis? A resposta ainda pode moldar os rumos da guerra no século XXI. No coração do Alasca, uma instalação científica tem gerado debates intensos e alimentado uma onda de especulações ao longo dos anos. Trata-se de um projeto inicialmente desenvolvido para estudar a ionosfera, mas que se tornou um dos maiores alvos de teorias conspiratórias no mundo. Composto por 180 antenas organizadas em uma grade precisa, o local ocupa uma área equivalente a mais de 90 mil metros quadrados. Seu objetivo principal é investigar a camada superior da atmosfera terrestre, conhecida como ionosfera, que desempenha um papel crucial na comunicação via satélite e na navegação global. A ciência por trás desse estudo é fascinante e busca, entre outras coisas, compreender melhor as interações do Sol com o campo magnético da Terra. Apesar de seu foco em avanços tecnológicos e científicos, muitas pessoas acreditam que o lugar esconde intenções obscuras. Entre as teorias mais populares estão as de que ele seria capaz de alterar o clima, causar terremotos e até controlar a mente humana. Essas ideias ganharam força graças à complexidade do tema e à dificuldade de acesso público à instalação durante suas primeiras décadas de operação. Inaugurado nos anos 1990, o projeto recebeu mais de 250 milhões de dólares em investimentos, sendo inicialmente gerenciado por agências militares dos Estados Unidos. Em 2015, sua administração foi transferida para a Universidade do Alasca, buscando promover mais transparência e parcerias acadêmicas. Para a ciência, a importância desse tipo de pesquisa é inegável. Os estudos oferecem dados fundamentais para melhorar sistemas de comunicação e prever eventos solares que podem afetar a infraestrutura tecnológica no planeta. No entanto, o fascínio por conspirações reflete um aspecto intrigante da natureza humana: a busca por explicações extraordinárias para o que não compreendemos completamente. Ao separar fato de ficção, percebemos que essa instalação é mais uma prova do quanto o desconhecido pode ser transformado em mistério. Os submarinos modernos são uma impressionante combinação de potência e engenhosidade, marcando uma evolução notável desde os gigantes do passado até os modelos compactos e altamente tecnológicos de hoje.
Eles representam o ápice da estratégia militar e da exploração subaquática, projetados para enfrentar desafios complexos. Com um custo superior a 4 bilhões de dólares, esses submarinos de classe avançada se destacam pela adoção de energia nuclear, uma escolha que garante resistência e autonomia muito maiores em comparação com os modelos movidos a diesel. Essa tecnologia permite que permaneçam em operação por longos períodos, redefinindo os limites de suas capacidades. Entre os avanços mais impressionantes estão a sala de torpedos reconfigurável e o compartimento dedicado para mergulhadores. Essas inovações oferecem versatilidade em operações estratégicas, possibilitando tanto resgates quanto infiltrações silenciosas, o que os torna indispensáveis em cenários de conflito. Outro destaque é a substituição dos tradicionais periscópios pelos mastros fotoelétricos, equipados com câmeras digitais que operam tanto na faixa visível quanto na infravermelha. Essa tecnologia aprimora a precisão das observações, aumenta o espaço interno e elimina as limitações dos sistemas antigos. Essas inovações não se limitam à tecnologia de bordo. Elas influenciam profundamente as estratégias militares, garantindo vantagem em operações submarinas modernas. O design modular e reconfigurável desses submarinos também reflete uma preocupação crescente com eficiência e adaptabilidade, elementos essenciais em um mundo em constante transformação. Além disso, curiosidades sobre os submarinos de classe avançada revelam o quanto evoluímos desde as gerações anteriores, consolidando sua posição como ferramentas indispensáveis, tanto na segurança quanto na inovação tecnológica. Assim, esses verdadeiros colossos submersos continuam a fascinar pela complexidade de sua engenharia e pela amplitude de suas aplicações. Existem lugares no mundo que parecem ter saído de histórias de ficção, mas são absolutamente reais. Uma base militar cravada no coração de uma montanha, construída para resistir aos piores cenários, como ataques nucleares, é um desses lugares. Vamos desvendar como essa fortaleza foi projetada e os segredos que ela guarda. Montanhas oferecem proteção natural, que é quase impossível de ser replicada por construções comuns. Elas agem como um escudo contra explosões e ondas de choque, tornando-se uma escolha estratégica para abrigar instalações de importância vital. A engenharia por trás dessa base é um espetáculo à parte. São mais de 115 mil parafusos de ancoragem cravados na rocha, a profundidades de até 9 metros. Além disso, 15 estruturas principais foram instaladas sobre 1.319 molas gigantes, permitindo que todo o complexo suporte abalos sísmicos. As paredes e os tetos foram reforçados com aço de mais de 10 centímetros de espessura, garantindo uma resistência impressionante contra ataques diretos. Um detalhe marcante são as portas blindadas. Pesando cerca de 25 toneladas e com quase 1 metro de espessura, elas são a última linha de defesa dessa fortaleza. No interior, a base é tão completa quanto uma pequena cidade. Com 180 mil metros quadrados de área, conta com hospital, farmácia, academias equipadas com saunas e até uma cafeteria. Tudo foi pensado para garantir a autossuficiência e o abrigo seguro de mais de 1.000 pessoas em situações de crise. E o custo? Em 1967 foram gastos 142 milhões de dólares, o que hoje equivaleria a mais de 1 bilhão. Durante a Guerra Fria, essa base representava um símbolo estratégico, projetando força e enviando uma mensagem clara: alguns lugares simplesmente não podem ser destruídos. Há um jato de combate cujo custo ultrapassa 160 milhões de dólares. O que pode justificar um valor tão alto? Neste vídeo, vamos revelar os segredos por trás dessa incrível máquina de guerra que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Esse preço impressionante não se deve apenas ao prestígio do nome, mas à combinação de tecnologias avançadas que fazem dele uma das aeronaves mais poderosas e difíceis de detectar já criadas. Com um design que desafia os limites da engenharia, ele conta com entradas de motor ocultas e materiais que absorvem ondas de radar, tornando-o praticamente invisível aos sistemas inimigos.
Mesmo sem ser totalmente indetectável, sua tecnologia oferece um nível de furtividade que redefine as regras no campo de batalha. Além disso, sua planta de energia modular é um dos grandes diferenciais. O motor foi projetado para ser desmontado em menos de 45 minutos, o que garante manutenção rápida e eficiência em situações críticas. Outra característica impressionante é sua capacidade de manter velocidades supersônicas sem a necessidade de usar o pós-combustor. Esse feito, alcançado por poucas aeronaves no mundo, reforça a tecnologia de ponta incorporada no design. O sistema de controle digital também é um marco. Ele ajusta automaticamente as superfícies da aeronave para otimizar a aerodinâmica, garantindo manobrabilidade e estabilidade excepcionais em voo. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde os materiais de construção até a integração dos sistemas de controle, criando um equilíbrio perfeito entre desempenho e custo. Todos esses fatores juntos explicam por que esse jato é considerado uma das máquinas mais inovadoras e letais da aviação militar moderna, consolidando sua posição como uma obra-prima tecnológica.